Essa foto registra um fato fantástico de uma história incrível. Ao longo de um grande período, diversos geógrafos, antropólogos e sertanistas com finalidades científicas, políticas e de colonização em expedições pela região do Rio Peixoto de Azevedo colecionaram episódios que geravam fascínio, mistificação e lendas sobre os povos desconhecidos das florestas. Índios de outras aldeias descreviam esses povos como homens muito grandes e agressivos. Esses episódios instigaram uma fabulosa jornada em busca do contato com os lendários e desconhecidos índios panarás. A expedição Roncador Xingu, então liderada pelos irmãos Cláudio e Orlando Vilas Boas, ajudava a atender aos planos do governo da época em ocupar os espaços vazios do Brasil Central. Essa expedição estabeleceu contato com muitas etnias que viviam nas florestas dessa região do país. No entanto, o contato com os índios panarás foi um dos mais difíceis. O comportamento arredio dos índios dificultava o contato e intrigava os Vilas Boas. Essa dificuldade só aumentava ainda mais o desejo dos sertanistas em estabelecer contato e a curiosidade das pessoas que acompanhavam essa busca. A imprensa da época espalhava essas histórias e a cada nova etapa da expedição era intensamente noticiada. O público das principais capitais do Brasil e do mundo acompanhava cheio de expectativas e interessado aos novos desdobramentos. Isso contribuiu para criar no imaginário das pessoas da época a ideia de uma civilização isolada e formada por homens gigantes, hostis e temidos. Foi então, em 10 de fevereiro de 73, que o jornal O Globo publicou essa foto com a seguinte manchete: afinal, frente a frente com os índios gigantes. A expedição teria enfim estabelecido contato com os panarás? Porque eram arredios? Eram realmente gigantes? Tudo muito bom, tudo muito bem.
Mas não entendi nada até agora. Qual a relação entre os Índios Panarás e o Rally da Selva? O que é o Rally da Selva e como foi sua 12ª edição? Eu sou Luciano Vendrame e tenho essas respostas. 12º Rally da Selva, para lavar a alma. Alguns dias após o fim do 12º Rally da Selva, foi realizada uma reunião com alguns dos organizadores que discutiram o saldo dessa edição do evento. Acompanhando os depoimentos colhidos nessa reunião, entre outras coisas, eu fiquei sabendo que o Rally da Selva é um rally de regularidades. Mas o que é um rally de regularidades? O rally de regularidade ele acontece da seguinte maneira. O piloto e o navegador eles recebem uma planilha, não conhecem o trecho e nem os obstáculos que eles vão enfrentar, os obstáculos naturais, antecipadamente. O navegador, através dessa planilha, vai lê-la, né? Ela recebe na hora da largada e ele vai ter que interpretá-la, lendo essa e cantando as referências para esse piloto, ou seja, dentro de uma velocidade que também está estipulada nessa planilha. Então, dentro dessa velocidade, ele vai enfrentar os obstáculos, ou seja, mais ou menos, vamos pegar uma referência de 30 por hora. Ele tem que passar 30 por hora em cima de uma erosão, de um buraco, de um lamaçal, e ele tem que manter essa média de velocidade. E assim, essa média de velocidade vai sendo fiscalizada pelo que nós chamamos de PC, ponto de controle, que agora é feito via satélite, porque se ele atrasar ou ele adiantar nessa passagem desses lugares, desses PCs, ele vai perdendo pontos. Rally de regularidade, a sua graça, o interessante disso é você manter uma velocidade que está ali. O planeta dizendo, ó, mantém 20 por hora, mantém 30 por hora. E você tem que manter aquela velocidade tendo que passar por vários obstáculos da natureza. E esse é o interessante, isso é o interessante de quem compete. E o Rally da Selva tem esse diferencial porque oferece um rally numa sintonia perfeita, homem, máquina e natureza. É um rally realmente de grande importância no cenário brasileiro. O Rally da Selva começou oficialmente no dia 1º de março de 2012, no centro de Sinop, norte de Mato Grosso, com uma volta promocional e a realização do prólogo. Mas prólogo e volta promocional são assuntos para daqui a pouco. Vou te mostrar agora que o Rally da Selva começa bem antes desses eventos. Então isso, a gente levanta os percursos, isso 6 meses antes. Então a gente procura fazer com que se acha sempre a melhor trilha, dentro de uma mata, seja dentro de um pé de serra, né, dentro de fazendas, é fazer que o competidor se agrade dentro dessa trilha. Esse é o nosso perdigueiro, né? Ele que conhece todos os fazendeiros, consegue autorização, deixa passar. Realmente o Jaimão é uma peça fundamental nesse rally. Então a gente procura esse contato que a gente tem em nível regional, a gente procura fazer o bom e melhor a todos, tá? Porque esse percurso a gente tem esse contato regional, eu creio que favorece um pouco. A gente tem essa influência dentro dos fazendeiros, dentro das repartições públicas, dentro das prefeituras. Na quarta-feira, véspera do rally, todos os competidores, Jantar boa parte da de organização, o pessoal no jantar de confraternização e eu e o Alex Colen na trilha, fazendo a última passagem no último dia de prova. Fizemos a quinta etapa, quando estávamos próximo à metade
da 6ª etapa, a gente se deparou com um aterro caído e simplesmente impossível de passar. Retornamos à cidade, conversamos aí com o Jaime, com o Miro, com o Matheus, e aí foi quando a gente, estava todo mundo naquela euforia, chamaram o prefeito, se cogitou a possibilidade de fazer o aterro, enfim, mas e até abortar a etapa. Porém, saiu uma equipe às 5 horas da manhã de quinta-feira para resolver, acharam um caminho alternativo, onde foi conseguido desviar desse aterro e concluir a etapa. Sem dúvida, isso aí foi bem marcante. A gente teve que trabalhar contra o tempo de uma maneira profissional, que a gente conseguisse ter aí uma qualidade de trilha, uma qualidade de levantamento, de medidas, de posicionamento de PCs, para que não acabasse prejudicando o rally, ainda mais no seu final, né? A gente conseguir fechar o rally com uma boa lembrança. O Rally da Selva é um dos maiores eventos de regularidade do centro-oeste do país. Para realizá-lo é preciso uma grande estrutura de equipamentos e principalmente de pessoas. Ao todo, são mais de 200 profissionais de várias áreas envolvidos na organização. Coordenadores de cerimonial, médicos socorristas, mecânicos, assessores de imprensa, a própria imprensa que fez a cobertura do evento, equipe de registro em vídeo, áudio e foto, equipe que abre e fecha a trilha, garantindo o melhor fluxo possível no percurso, e que todos os competidores tenham o apoio necessário caso tenham problemas que impossibilitem finalizar a etapa. E a equipe administrativa que coordena todo esse pessoal, antes, durante e depois da competição. Além de todos esses colaboradores, existem outros. São os moradores das cidades pelas quais o rally passa. Um evento muito importante para a cidade de Sinop e todo o resto do Mato Grosso, né? Que atinge bastante cidade e traz bastante novidade, né? Os pessoal vem de lá para conhecer também a cidade e é bem legal. Para nós é muito bom, porque daí a gente, que o Rally da Selva passa por aqui, né? Que a gente pode expor o nosso produto que a gente vende, né? Muita gente não conhece, né? Daí a gente expõe o que a gente é artesanato, os produtos que a gente vende, né? E fica conhecido daí também ajuda bastante a gente, né? Para nós aqui é uma novidade isso aí, por causa que nunca existe essas coisas aqui, né? Nós só vemos por televisão, aparece essas coisas por televisão para nós. Sem o empenho e o carinho desses colaboradores anônimos, não seria possível realizar o Rally da Selva. Os organizadores sabem disso e encontraram uma forma de tentar retribuir essa colaboração. Alguns meses antes da competição, vão até os municípios que estão no percurso das trilhas e, por meio de cada Secretaria de Educação desses municípios, são indicadas as escolas para as quais são doados kits escolares, que poderão contribuir com o aproveitamento pedagógico dos alunos dessas instituições. Luciana, a gente só tem a agradecer pela iniciativa do pessoal do Rally da Selva, tendo em vista que já é a 12ª encontro que vocês estão fazendo e estão colocando uma iniciativa de ação social e tendo um reconhecimento em prol da educação. Essa iniciativa só vem incentivar os nossos alunos, só vem estimular cada vez mais. É isso aí, a gente só tem a agradecer e dizer que vocês continuem com esse trabalho e que outras pessoas também possam dar continuidade. Nessa 12ª edição, os municípios pelos quais o rally passou foram os seguintes: Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Matupá, Peixoto, Nova Guarita, Santa Carmen, Vera e Feliz Natal. O Rally da Selva ele não ficou só um rally, ele virou um evento.
Nós tivemos o show da banda BR-63, tanto lá quanto em Matupá, como também no fechamento do rally. Nós tivemos a Gata Rally de Sinop, a Gata Rally de Peixoto de Azevedo. Nós tivemos apresentação do Choi Pepe. Apresentação do Choi Pepe lá em Matupá. O auxílio do Choi Pepe nos vídeos que nós fizemos antes do rally. E também a volta promocional, que foi muito interessante, numa quinta-feira à tarde. Todos os carros do grid de largada andando dentro da cidade, chamando a população, mostrando para a população. Realmente a volta promocional foi uma coisa muito legal, achei que chamou muita atenção da sociedade de Sinop, onde era largada. A competição tem quase todo o seu percurso por trechos onde o público não pode acompanhar. O prólogo é uma das poucas oportunidades que as pessoas têm de viver as emoções de pilotos e navegadores. O prólogo funciona da seguinte forma. Ainda na cidade, os organizadores preparam uma pequena trilha, com lama, buracos, curvas e outros obstáculos, simulando o trecho de verdade. É a oportunidade que pilotos e navegadores têm para aferir equipamentos, ajustar veículos. É o momento de se confraternizar com outros competidores. E mais, o prólogo vale pontos. A pontuação atingida neste mini rally é somada à pontuação geral. Portanto, andar bem neste momento pode fazer a diferença entre ser ou não o campeão do Rally da Selva. Com a realização do prólogo deste ano, a classificação parcial ficou da seguinte forma. Na categoria Supermaster, destaque para Luiz Felipe Eck, um jovem de 20 anos, com grande experiência em competições como o Rally dos Sertões, e também o veterano Lorival Rodan, que já participou do Dakar e várias edições dos Sertões. Na categoria Graduados, a classificação ficou da seguinte forma. Na categoria Júnior, a classificação ficou da seguinte forma. e 112 competidores, 1.100 quilômetros de trilha, 5 categorias. Entenda agora porque o 12º Rally da Selva foi para lavar a alma. Sexta-feira, 2 de março, o Rally da Selva começa efetivamente para os pilotos e navegadores das categorias Supermaster, Graduado e Júnior. Logo de manhã saíram de Sinop com o objetivo de dormir em Matupá. Passaram pelas cidades de Itaúba e Santa Helena, um percurso de 360 quilômetros.
3:41 é uma fé, 3:43 meia lua, voltando pela direita. Aparecido Matias Fernandes e Roberto Luiz Espessato de Maringá com 46 pontos terminaram o dia liderando a Supermaster, principal categoria do Rally da Selva. Pelo lado direito, 3:43. O piloto Rogério Gonçalves e o navegador Vanderlei Hirt encerraram a sexta-feira com 56 pontos, garantindo a liderança na graduada. Uma diferença mínima de 2 pontos fez a dupla paranaense José Rebellini e Alonso Sanches de Apucarana chegar a Matupá na liderança da categoria Júnior. No sábado, 3 de março, já pela manhã, pilotos e navegadores começaram o dia encarando uma serra numa região de garimpo desativado. Era só o início de um dia cheio de aventuras. Aí eles retornaram a Sinop, passando por Peixoto e Nova Guarita. Também no sábado foi dada a largada para os Jipões, a categoria Ride, que percorreu 45 quilômetros em volta do município de Sinop. paranaenses Otávio e Alan Enz, pai e filho, venceram as 2 etapas no sábado e assumiram a liderança da Supermaster. O bom desempenho do piloto Rogério Gonçalves e do navegador Vanderlei Hirt, representantes de Apucarana, rendeu a dupla a permanência na categoria graduada. Em uma disputa acirrada entre paranaenses e paulistas pela categoria Júnior, quem levou a melhor e assumiu a liderança no sábado foi o casal Itamar e Célia Buchbach, de Tupã, São Paulo. Domingo, 4 de março, último dia de percurso do 12º Rally da Selva, que começou pegando pesado com os pilotos e navegadores das categorias Supermaster, Graduados e Júnior. Ainda em Sinop,
O pessoal encarou um bananal, um lugar fechado, com pouca luminosidade, cheio de pegadinhas, com muito barro, muita lama. Aí, o comboio seguiu até as cidades de Vera, Feliz Natal e Santa Carmen, retornando a Sinop. Ainda no domingo, foi realizada a única etapa da categoria Turismo, que apesar de ter um nível técnico inferior, ainda assim garante grandes emoções para quem se propõe a começar no mundo off-road. E no último dia de Rally da Selva, grandes emoções na segunda etapa da Expedition Ride, aquela turma dos jipões, que encarou o espírito do Rally da Selva 2012, lavando a alma com muito barro e muita lama.
Thiago e Rafael Tiqueneiro conquistaram o título de campeões na categoria turismo. A dupla de Sinop usou a experiência adquirida na edição anterior como diferencial decisivo para vencer a competição. Itamar e Célia Buchbach de Tupã deixaram Sinop com o troféu de primeiro lugar no 12º Rally da Selva na categoria Júnior. A regularidade dos 2 últimos dias de prova foi decisiva para a vitória da dupla. Os paranaenses Rogério Gonçalves e Vanderlei Hitz assumiram a ponta na categoria graduada, já na primeira etapa, e se mantiveram no topo até o fim da competição. Depois do segundo lugar em 2011, Otávio e Alan Enz podem vir comemorar o título de campeões da principal categoria da competição. O ano passado já merecia o primeiro, mas o segundo teve ótimo também. O cara que ganhou também andou bem pra caramba, então tá de parabéns. Mas lá lutamos, treinamos esse ano inteiro para chegar aqui, porque o Rally da Selva era um objetivo nosso, uma coisa que a gente queria conquistar, visto se tratar nos maiores rally de todo o Brasil hoje, na atualidade aí. O Rally da Selva está incluso nesse meio aí, com certeza. Então, para a gente conquistar isso aí é uma grande honra. Nós estamos felizes demais da conta. Disputada por competidores de todo o país que percorreram 9 cidades na entrada da selva amazônica, alternando trechos de mata nativa, reflorestamento, pedras, serras e muita lama. Essa foi a 12ª edição do Rally da Selva. Pera aí, e a história dos Talindio Panará? Pera aí, e a história dos Talindio Panará? Apesar de serem mais frequentes os encontros e avistamentos em meio à selva a partir de então, ao contrário do que muitos imaginavam, o primeiro contato efetivo só aconteceu 1 ano após o registro dessa foto. Depois de um longo e desgastante período com tentativas frustradas de aproximação, um episódio colocou fim ao distanciamento imposto pelos Panarás e início a uma nova etapa dessa história. O Jornal do Brasil noticiou assim esse episódio. Cláudio, ao aproximar-se do grupo de Panarás, fingiu estar com o pé machucado. Ele sentou-se no chão e apalpou o pé, mostrando sofrimento. Os índios aos poucos se aproximaram, olhando atentamente para o pé do sertanista. Em poucos instantes, estavam juntos de Cláudio todo o grupo de 20 índios, apalpando seu pé, mostrando um grande interesse por sua dor. Cláudio levantou-se com dificuldades, ajudado por eles, e não se contendo, abraçou-os e foi abraçado demoradamente. Os índios arredios se comoveram com o estado do sertanista e abriram guarda para a aproximação. O comportamento arredio dos Panarás era cultivado pelo medo. Medo que foi superado nesse episódio. Medo que se justificaria com o tempo. Era como se pudessem prever, pressentir de forma instintiva os traumas e perdas que teriam com o contato. Com o passar do tempo, as decisões burocráticas governamentais fizeram a dedicação desempenhada pelos Vilas Boas em defesa dos povos da floresta insuficiente para evitar desastrosas consequências causadas por esse contato. Remoção da terra natal, influências negativas sobre sua cultura, redução do território, tudo isso somado às epidemias de gripe e outras doenças fulminantes, teve como consequência o quase desaparecimento dessa etnia. Mas não se acomodaram com o papel de vítima e provaram que sim, eram realmente gigantes, não na estatura, mas no comportamento guerreiro, na luta em defesa de sua cultura e de seu povo. Tornaram-se senhores da história, conquistaram o direito de voltar às terras de seus pais e avós, terras que consideravam mais férteis e ricas em caça, peixe e frutos. O sentimento causado com o abraço retribuído dos Panarás ao Cláudio Vilas Boas pôde ser revivido com a calorosa recepção feita por toda a tribo aos competidores e organizadores do Rally da Selva,
em 2 de março de 2012. Assim como os integrantes da expedição comandada pelos Vilas Boas, os competidores do Rally da Selva também têm o desejo de descobrir novos caminhos, novas culturas, superar desafios e ir além do simples contato. Pilotos, navegadores e organizadores buscam também absorver e difundir a cultura da selva. Por isso, tenho orgulho de carregar a mesma marca que os índios guerreiros panarás trazem gravada no peito.